Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Nós trazemos aqui sempre assuntos importantes e por isso que o programa já está em 26 anos de existência. Lembrando que nós começamos lá na TV Guaíba, na Canal Aberta, naquele tempo TV Bandeirantes, TVE, e depois migramos, com a internet, migramos para as chamadas mídias alternativas, que na verdade são as mídias que trazem hoje o grande conteúdo que nós temos nas redes. Bom, eu estou recebendo aqui com muita alegria a Fabiola Mambach. Isso aí. Ah, acertei? Acertou. Fabiola, obrigado pela tua presença aqui. A Fabiola é uma dessas mulheres que fazem mil coisas e trabalha numa área que busca ajudar as pessoas. Eu sempre digo, já citei isso aqui uma vez, que o grande Einstein dizia assim, perguntaram para ele o que vale, qual era o valor que ele dava para a vida. E ele disse assim, ó, a vida só vale a pena quando se vive para os outros. O teu trabalho é um trabalho assim, né? Quer dizer, tu vive ajudando os outros. A Fabiola é nutricionista, especialista em liderança de alta performance. Na verdade, eles dizem performance, mas é performance. Aprendi com um professor de português. Que legal. Que a gente vê, um dia foi falar performance e diz, não, ele é performance. Não, fala com o professor de português, é performance. Bom, dito isso, né, esse é um detalhe mais importante. Mas o que é isso? Como é que se faz trabalho nessa área de liderança de alta performance? Quero agradecer primeiramente, Silvio, pelo convite. Então, é uma honra saber que você está há 26 anos com esse programa. 26 anos. Eu estou há 3 anos num podcast, mas estou patinando ainda, né? Vai então, a vou me 30, espelhar em 30. você. Bom, eu, de primeira formação, sou administradora, então trabalhei há 18 anos com negócios. Sempre ocupei cargos de liderança e aí eu vivi na pele o que é ter os desafios de liderar pessoas, né, insumos, financeiro. E aí, um dado momento, eu fui trabalhar numa empresa de saúde. Ali, naquele momento, eu comecei a frequentar congressos de nutrição e de medicina, e eu vendia os produtos para o pessoal da área da saúde, e eu disse, eu acho que eu vou fazer uma transição de carreira. E aí, me apaixonei pela nutrição. Só que, quando eu me formei, eu tive o desafio de captar pacientes. E aí, foi com o meu know-how dentro das empresas que eu entendi que eu podia linkar as duas profissões, as duas formações. Então, como eu vivi o burnout, vivi o cansaço, né? Entendi que se eu não me alimentasse ou treinasse, eu não tinha resultado no meu negócio, eu disse, pronto, é aí que eu vou trabalhar. Eu vou ensinar pessoas que estão em cargo de liderança, que como você bem falou, que se sobrecarregam, que às vezes é o último a sair, o primeiro a chegar no negócio, final de semana, jantares de negócio. Quantas vezes eu virei à madrugada para fechar um contrato com um cliente e eu sabia que ali eu ia prejudicar meu sono. Talvez eu estivesse até comendo uma massa e tomando que não me nutria. É verdade. E aí, depois de um tempo, a gente tem o resultado disso, né? Com que é a certeza. doença. E vem essa relação, né? Qual é, então, a relação basicamente entre a alimentação e o resultado da empresa? Porque nós sabemos, assim, um grande problema do empresário, eu trabalho nessa área também, nós trabalhamos nessa área, é que normalmente o empresário não consegue desconcentrar o poder. Por várias razões, ele assume o poder sobre si, de toda a empresa, e quer saber até a cor do sapato que o camarada veste e tal, essa coisa. Eu já vi empresários que o cara via nos detalhes da roupa E aí um cara que até já faleceu, né? Um camarada que nessas condições, quer dizer, o cara, inclusive ele assumia questões que não diziam respeito ao próprio negócio. Mas fala sobre essa relação da alimentação e o resultado. A 90% dos meus pacientes são empresários, então a queixa sempre é bem parecida. Durmo pouco, me alimento 2 horas da tarde, às vezes um fast food que eu peço por um aplicativo, tomo muito café, não tenho tempo para minha família, e aí eu vou percebendo que o ecossistema de saúde dele tá adoecido. Eu não falo só de alimentação, Silvio, eu falo de estilo de vida saudável. É o estilo de vida, né? Esse é o negócio. Você falou bem, né? A pessoa trabalha muito, às vezes a conta chega. Aí o foco é dinheiro, é enriquecer, e aí quando está no momento em que pode usufruir disso, não tem mais condição de fazer, porque está com problema de saúde. E não apenas afeta o indivíduo, o empresário, mas o próprio desempenho da empresa. É o negócio. Então, às vezes o lucro ele está sendo afetado porque eu sou um líder com picos de irritabilidade, isso é nutrição, deficiência nutricional. Quando eu prescrevo para um paciente magnésio com B6, eu libero um neurotransmissor chamado GABA, que faz com que ele tome decisões mais assertivas. Então, o empresário que olha para a sua saúde, e aí os estudos já estão mostrando, empresas que lucram mais, mentores que estão bilionários, eles têm mentores nutricionais, eles têm um personal, eles têm um nutricionista, eles têm um psicólogo, porque eu preciso estar bem em todas as áreas para o meu negócio prosperar. O humor do dono reverbera nos corredores do seu empreendimento. E, na verdade, nem sempre é o chamado custo invisível. Na verdade, muitas vezes ele está visível também, não é? Sim. Na questão, tu era o camarada, o cara nervoso, agitado, com sobrepeso, ansioso, depressivo, isso. Né?
quando ele devia estar exatamente em uma outra situação oposta. Eu vejo muito isso aí, viu, Fabiola? Eu fui corredor de maratona. Eu dou até o meu exemplo, porque ele serve para muita gente, né? Exato. Até hoje eu sou corredor de maratona, corro 6 maratonas, corro todos os dias no parque há 45 anos. Hoje, estive sempre no parque. Então, o que eu digo assim? Eu aprendi na minha vida a ter estilo de vida. E o estilo de vida, eu quero que fale sobre isso aí. Ele exige sacrifício. Ele exige alternativa. Ele exige renúncia. E esse é o problema, né? Eu, por exemplo, né, eu percebi que eu comecei a ler melhor, estudar melhor, ter mais propriedade nos ambientes em que eu estava quando eu comecei a me nutrir adequadamente. Então, aporte de proteína é importante, excesso de açúcar tem que ter cuidado. E aí, uma coisa que eu queria falar aqui é o eixo intestino-cérebro. A gente está, né, com números alarmantes de depressão, ansiedade e burnout nos negócios. E todas essas doenças que são doenças psiquiátricas, elas começam no nosso intestino. Então, uma alimentação pobre em nutrientes, ela afeta a nossa cognição, a nossa memória, o nosso raciocínio. E aí, o líder que não enxerga isso, ele está fadado a quebrar. Sem energia, o empresário, ele quebra. Não só quebrar, como a ele reduzir o tempo de vida dele, né? Porque, afinal de contas, isso aí sabe que leva à morte, né? Eu tive muitos amigos, olha, não são poucos, que acabaram morrendo assim, de sopetão, como se diz, repentinamente. Né? Repentinamente, exatamente por você ver que foi esse acúmulo, né, de questões. Mas hoje tem pessoas como tu, por exemplo, né, o Fabiola, que ajudam, que estão aí exatamente para alertar, não só alertar, mas orientar como fazer para, pelo menos, haver uma redução, né, desse nível de estresse, porque eu fico muito pesaroso de ver empresário de sucesso, quando vejo que o cara, como disse o Antônio Hermídio de Moraes, o cara tem sucesso, tem dinheiro, podia aproveitar bem a vida, a família e tal, mas ele é infeliz. E isso é uma questão de felicidade também, né? Então, na verdade é um ciclo, né? A alimentação afeta esse humor entristecido e o humor entristecido faz a gente comer pior. Então, a indústria, né, que hoje a gente chama muito de indústria alimentícia, ela tem alguns contaminantes na alimentação que afetam esses estados emocionais. Então, eu já convivi com o dono de empresa que fazia os pagamentos de manhã, 9 horas da manhã, deitava na cama porque não tinha ânimo nem para ter uma reunião estratégica para tocar um negócio, para criar novos projetos, lançar novos produtos. Por quê? Porque ele já estava num estado de desnutrição, e eu falo desnutrição, não é a pessoa magra, não, é não ter nutriente. Eu posso estar bem fisicamente, mas dentro do meu organismo não circula nutrição suficiente. E nutrição são macro e micronutrientes. A gente fala muito na internet, né? Tem que comer proteína e treinar. Às vezes está faltando creatina, está faltando coenzima Q10, e aí eu, como nutricionista, eu levo isso para o empresário. E o resultado acontece. Às vezes, 6 meses de acompanhamento, o cara triplica o faturamento, só porque olhou para a nutrição dele. E não só isso, né, Fabiola? Eu acho que uma coisa mais importante, tão importante quanto, é o fato de que essas empresas que fazem, por exemplo, tem um trabalho, ou seguem um trabalho sob a orientação da Fabiola, elas propiciam que haja na empresa, no ambiente empresarial, aquilo que eu chamo de um ambiente ideal para se trabalhar e para se ter sucesso. Porque há empresas, tu sabe muito melhor do que eu, que tu chega assim, tu abre, tu entra na empresa, tu sente um peso. Uhum. Tu sente um ambiente carregado, um ambiente que não é propício para tu ter sucesso, para tu fazer uma coisa que dê resultado. Tu trabalha muito sobre isso também, né? Eu faço palestras em empresas, principalmente agora nessa época de adequação de NR1 e a inclusão da questão da saúde mental, e eu falo que nós temos 7 saúdes. Então, a gente tem a saúde física, mental, espiritual, a saúde dos relacionamentos, e as pessoas, elas acham que nutrição é só comer, adequadamente. Mas não, quando eu tenho uma boa nutrição e pratico atividade física, mas eu não olho para as minhas emoções, eu vou adoecer igual. Porque tem um estudo agora recente que saiu, não tem muitos meses, que fala que quando eu não cuido das minhas emoções, eu provoco uma acidez metabólica. E essa acidez metabólica é o que causa pressão alta, diabetes e até o câncer. Então, olha só como é complexo o ecossistema da gente. Às vezes a gente, então tá, vou procurar uma nutricionista, ela vai me passar uns nutrientes, uma receita de bolo, mas aí a pessoa continua fazendo todas as outras áreas errado. E aí é que eu te digo, né? Aí entra a questão da renúncia. Para tudo é um sacrifício, né? Eu tenho uma certa experiência no lado espiritual, e se tu pegar, não, tudo exige um sacrifício. Nada vem de graça. O que vem de graça, volta de graça. Né? Então, eu vejo que o maior problema das pessoas é fazer com que haja esse rompimento desse estilo de vida que elas estão vivendo.
mesmo ela tendo as consequências que tem, de um estilo de vida que as faz infeliz, desgostosa, não querendo nem acordar para trabalhar. Eu acho o seguinte, eu converso com muitas pessoas no Parque Marinha do Brasil. Tem pessoas lá que também estão, como eu, há 40 e poucos anos no parque quase todo dia. E olha, tem um grupo lá de pessoas, se tu passar lá, tu vai ver, parecem juvenis, dando risada, o semblante deles, tu vê que é um semblante leve, né? Então, isso eu acho que é o resultado de um estilo de vida também, que vai nesse sentido. Tem um documentário, não sei se eu posso falar mais no Claro, pode Netflix, falar. Pode que falar, se tem chama problema. As Zonas Azuis. E ele fala que os lugares mais longevos do mundo, que as pessoas passam de 100 anos, é como uma espécie de protocolo. E o principal lá em cima são essas relações que você falou. É sair para o parque, conversar com os amigos, receber os netos em casa, é visitar os parentes, é fazer uma viagem com o marido. A gente deixou isso de lado. A gente está negligenciando isso. Então, um empresário, voltando para o meu público como paciente, ele fica de 7 dias na semana, 24 horas ligado no negócio. E aí carece do relacionamento, do toque, da risada. Sai para tomar um uísque e fumar um charuto, não tem problema, mas tem que ter tudo isso. Compromete não só a vida dele, mas da família, né? Dos filhos. Dos filhos, eu conheço muitos empresários que acabaram, casais maravilhosos, que a gente convivia e tal, acabavam se separando porque ou um ou outro, ou ambos, davam muito mais atenção à vida profissional, negligenciavam a vida amorosa, a vida da família e tal, o que é importante. Bom, Fabiola, nós teríamos muito mais tempo para conversar aqui, mas eu quero até te fazer o convite para te ver num outro programa. Nós vamos gravar daqui a 2 semanas, porque eu tenho certeza que esse é um assunto que vai explodir. As pessoas estão carentes disso. Ainda bem, eu acho que tu vai concordar comigo, temos pessoas como a Fabiola e tem outros veículos que também estão fazendo isso. Quer dizer, hoje o acesso à informação é muito fácil. Só não vai ter acesso quem não quiser. Exato. Não é verdade? E sem atalhos, né? E sem atalhos. Qual é o teu recado final? E até a próxima. Meu recado final, mais uma vez, é te agradecer. E quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre nutrição... Dá o teu telefone aqui para nós fazer esse contato aí. Só que empresário que quer dar um toque na sua empresa, tornar o ambiente de trabalho um ambiente realmente civilizado, alegre, feliz, descontraído, mas com produtividade. Qual é o contato? 51-989-82-4950. Esse é de atendimento para marcar consulta. Perfeito, Guilherme. Muito obrigado pela tua presença aqui Obrigada. E até a próxima. Igualmente. Muito bem, estou recebendo aqui Giovanni D'Agostini. Giovanni D'Agostini, prazer em tê-lo. Eu acho que a segunda vez em 2026, né? Eu acredito Tivemos que sim. uma primeira vez aí e tal, né? Lá no começo de janeiro e tal. O ano está começando agora, né? Na verdade, né, Giovanni? Como é que tu está sentindo aí o ano? Tu acha que vai ser um bom ano? Temos ano de Copa do Mundo, temos também eleições e tal. Olha, para os contadores, o ano começou até antes do dia 1º de janeiro, né? Não faltou trabalho, não vem faltando, porque teve muita mudança legislativa, né? Entre o fim do ano passado e o início desse ano. Muitas mudanças operacionais, né? Muitas obrigações fiscais que os governos acabam impondo aos contribuintes, né? Que por via reflexo aumenta o serviço habitual até mesmo dos contadores, né? Então, para os contadores e para muitos empresários, o ano já começou. Aliás, o escritório lá está bombando agora, a nova casa, faz um ano já que vocês se mudaram, né? Na Páscoa vai fazer um ano. Vai fazer um ano, né? Então, e realmente ali é um local muito privilegiado da cidade, né? Um escritório maravilhoso lá da Agostinho. E, na verdade, assim, eu fico pensando, eu sou economista, sempre falo para o teu pai, e eu sempre muito frustrado em não conseguir tirar contabilidade. Ser contador, lembra? Eu tenho irmãos que são contadores e tal. Porque a contabilidade, ao contrário da economia, a contabilidade é muito mais importante para as empresas, para a saudabilidade das empresas, porque não adianta tu ter um mercado macro e tal, se tu não está bem posicionado, é a mesma coisa que tu não estando bem contigo mesmo. E a contabilidade, uma contabilidade em dia, um processo sendo levado de maneira profissional e de qualidade, permite à empresa alavancar o seu negócio. Tá? Então, parabéns ao trabalho que vocês realizam. Tenho certeza que muitas empresas aqui no estado, hoje, são empresas de sucesso que tiveram a condição de ter como, digamos assim, consultores, né, pessoas como a família D'Agostini. Mas vamos falar um pouquinho sobre o APROCON Contábil. O que é isso, a APROCON? A APROCON é uma associação, né, que integra contadores, técnicos em contabilidade, escritórios de contabilidade. A APROCON Contábil é a designação, né, de Associação de Proteção aos Profissionais Contábeis. É uma entidade bastante antiga, já tradicional. Ela foi criada lá no início dos anos 80, né? E eu estou tendo a honra de presidir essa entidade para o próximo biênio.
fosse presidente do Sindicom agora há pouco tempo, né? Eu fui, né? Não faz tão pouco tempo, mas eu já presidi o Sindiconta, né? Também sou um sindicato importante, né, para o meio, né, o Giovanni? Sim, é o Sindicato dos Contadores do Estado do Rio Grande do Sul. Essas entidades, na verdade, elas são muito atuantes, né? Apesar de pouco houve, mas na verdade eles trabalham, não precisa do ponto de vista público, né, mas elas trabalham de maneira, digamos assim, atrás das câmeras, digamos, né, no nosso linguajar, para o bem, para o fortalecimento das empresas e, de certa maneira, ajudando na capacitação das empresas para que elas possam, né, se criar, se desenvolver e prosperar. Isso, são entidades realmente independentes, né, que atuam em favor, efetivamente, em favor das condições de trabalho, dos interesses, né, da categoria profissional, dos contadores, dos técnicos em contabilidade, dos escritórios. Para o senhor ter uma ideia, a Procon Contábil foi a entidade que conseguiu, na via judicial, que os técnicos em contabilidade não precisassem fazer o exame de suficiência para obtenção do registro profissional no CNPC. Olha só, né? Então foi uma ação que nós tivemos que entrar contra o Conselho de Contabilidade, contra o Conselho Federal, nada contra, são entidades importantes, mas na defesa profissional muitas vezes tem que se contrapor aí às autoridades. Diferenças, né? Isso que é bom, diferenças, né? Posicionamentos diferentes, forma de ver as coisas, né? Mas, assim, qual é... Claro, eu vou falar da tua plataforma, que os problemas são tantos, né? Mas qual é o principal problema hoje que vocês enfrentam e que a Procon pode ajudar? Então, recentemente foi editada uma lei complementar, que vem reduzindo questões de benefícios fiscais. Por último, teve a edição de uma lei que acabou fazendo com que as empresas retessem na fonte o imposto de renda sobre os dividendos, não é? Aplicando de forma desproporcional até mesmo a tributação, né, desses dividendos das pessoas físicas, não é? A Procon Contábil entrou em juízo, isso está tramitando na 14ª Vara Federal de Porto Alegre, uma ação judicial que pretende fazer com que os escritórios de contabilidade, né, as pessoas jurídicas organizadas para serviços contábeis, não precise pagar o imposto de renda, no caso, reter o imposto de renda, decorrente dos lucros pagos para os contadores ou técnicos em contabilidade que sejam sócios desses escritórios, desde que esses escritórios sejam optantes pelo Simples Nacional, né? Porque o que acontece é que a Receita Federal editou um material de perguntas e respostas, e esse material ele previu que as pessoas jurídicas optantes pelo Simples devem reter na fonte o imposto de renda quando o empresário, né, paga dividendos para os titulares das suas empresas, enfim, de monta maior do que 50 mil por mês, né? Contudo, essa lei ordinária que criou essa tributação, ela é uma lei geral, né? E a lei do Simples é uma lei complementar que hierarquicamente é superior, né? É superior à lei ordinária, não é? E essa lei complementar, ela trata especificamente do Simples Nacional. Está lá no artigo 14 da Lei Complementar 123, está lá explicitamente previsto que quando uma empresa optante pelo Simples paga dividendos para os sócios, não incide o imposto de renda, não é? Então, depois foi criada uma lei ordinária e a Receita Federal entende que essa lei ordinária revogou a lei complementar naquilo que se refere à distribuição dos dividendos pelas empresas do Simples Nacional. Então, a Procon, como é uma entidade de defesa dos seus associados, que se incluem escritórios de contabilidade personificados, dá para se dizer, entrou com essa ação. Se nós lograrmos êxito nessa ação, os associados da Procon Contábil, então, não precisarão pagar imposto de renda sobre os lucros de dividendos pagos pelos seus escritórios, quando esses são optantes pelo Simples. E a grande maioria dos escritórios de contabilidade são optantes pelo Simples. Uhum. Então vai abranger muitos escritórios, né? Me diz uma coisa, a Procon, o escritório, ele tem obrigação de ser associado ou não? Associação não precisa, né? É uma vantagem, mas que nem sempre o camarada está disposto a... Não, ninguém é obrigado a se associar a uma entidade que não quer se associar. Agora, se você, contador, técnico em contabilidade, né, titular de escritório de contabilidade, queira se associar na Procon, nos procure, né, nós vamos fazer a associação e você pode ser destinatário
desses benefícios, dessa luta que a entidade faz em seu favor. A atração é exatamente isso, né? O retorno, né, que dão para os associados, no caso. Exato. Nessa mesma ação, nós buscamos um entendimento judicial de que, se porventura o seu escritório não estiver no Simples Nacional, né, e se porventura esse escritório te pagar mais de 50 mil reais de dividendos em determinado mês, o valor que teria que ser retido na fonte é o que exceder aos 50 mil. Né? Porque aconteceu uma situação tanto quanto esdrúxula, né, no entendimento da interpretação da Receita Federal acerca dessa nova legislação, no seguinte sentido: imagina que o determinado titular do escritório, que não é optante pelo Simples, ou que, enfim, que o escritório até mesmo hoje que seja optante pelo Simples, não é? Ele paga 51 mil reais para o seu sócio a título de dividendos. A Receita Federal, nesse material de perguntas e respostas, disse o seguinte: que tem que reter na fonte 10% sobre os 51 mil reais. Né? Agora, se essa empresa, esse escritório, pagar 49.990, não tem retenção nenhuma. Então, se pagar 49.990 de dividendos, no fim das contas o sujeito vai receber maior valor do que se estivesse ganhando 50 mil. Imposto aí. Né? Então, existe uma desproporcionalidade na forma de como está sendo aplicado esse instituto. Com certeza. Juliano, Giovanni, para concluir aí, hoje teve o Juliano aqui também, a família da Agostina no programa, né? Mas, Giovanni, com relação a essa lei que reduz incentivos fiscais, na verdade, ela reduz incentivos fiscais, significa o quê? Aumenta a tributação. Então, também, né? Esse é um ano que está tendo incremento de receitas, não é? Os empresários é importante ficarem muito atentos, né? Porque começou a vigorar uma lei geral que reduz paulatinamente todos os incentivos fiscais, todos eles. Inclusive considerou como incentivo fiscal o lucro presumido, o que na verdade não é verdadeiro, porque o lucro presumido é uma forma de tributação. Se a Receita Federal entende, né, se o governo federal entende que não está adequado a margem de presunção do lucro presumido, então que se altere os percentuais de presunção, mas não que diga que o lucro presumido é um incentivo fiscal e que, por isso, o que exceder a 5 milhões de reais de faturamento no ano tem um acréscimo do lucro presumido, não é? Então, houve definições judiciais, decisões judiciais por via liminar e no TRF3, no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, no sentido de desabonar a lei, né, que instituiu um adicional do lucro presumido sob a perspectiva de que seria um incentivo fiscal. Isso porque, inclusive no Código Tributário Nacional, lá está explícito que o imposto de renda pode ter a base de cálculo o lucro real, o lucro presumido e o lucro arbitrado. Então, é uma legislação que ela só serve mesmo para aumentar a arrecadação. É verdade. Olha aqui, eu tenho falado com muitas pessoas da tua área aqui, realmente, o pessoal está muito assim, e já acostumou, né? Já acostumou, quer dizer, cada reforma tributária não é para reduzir e nem para simplificar. Pode até simplificar, mas decididamente toda reforma tributária no Brasil significa não redução, mas aumento de impostos. Lamentavelmente. Normalmente, quando os governantes têm um discurso de alteração de lei tributária, né, sob a perspectiva de justiça fiscal, que eles têm essa narrativa, é para aumentar a arrecadação. Normalmente é dessa. Coitados dos empresários. Ainda bem que eu já não sou mais empresário, já fui, e por essas coisas eu acabei com milhões de pessoas, a gente sabe, né, que não investem no Brasil, não querem empreender no Brasil, porque por onde se vai, não só municipal, mas principalmente federal. Municipal, estadual e federal, mas principalmente federal, acaba sendo, né, prejudicado, sacrificado demais. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço. Conversa. Muito bem, nós estamos recebendo aqui no nosso Economia e Desenvolvimento uma contadora conhecida aqui no Rio Grande do Sul, e pelo seu trabalho que faz, e sobretudo um trabalho que realiza nesta época do ano. Eu já passei por isso, quem não passa, né? É hora de acertar com o leão. E poucos estão, na verdade, mesmo eu sou economista, enfim, tenho experiência disso, mas mesmo tendo conhecimento de economia, de administração, de contabilidade, o acerto com o leão é uma coisa bem específica e pode ter algumas armadilhas aí que é preciso conhecer, para não cair. E a Simone Fernandes está aqui. Simone, obrigado pela tua presença. Obrigada. Aqui no programa. Contadora, né, consagrada aqui no estado do Rio Grande do Sul. Qual é, assim, o grande problema, quais os grandes problemas, grandes questões que são colocadas numa época como essa de acerto de contas com a Receita Federal? Bom,
Obrigada pela oportunidade de estar aqui, né, compartilhando um pouco do conhecimento que eu tenho. Claro. Estou há 18 anos nesse ramo, né? Uhum. Então, o que aparece muito no escritório lá? O imposto de renda, a declaração, ela é bem complexa, né? Tem todo um detalhamento, não é só simplesmente preencher, tem que saber o que está informando, o que reflete lá na frente, né? Então, a gente tem que estar atento às novas regras Tem de muitas cada ano. armadilhas, né? O camarada não pode cair dessa armadilha. Muitas Exatamente. vezes se torna uma armadilha porque tu não tem esse conhecimento. Exatamente. Acontece muito de aparecer clientes que fizeram imposto de renda e caiu em malha. Uhum. Aí, porque o meu filho trabalhou, fez um estágio, estava trabalhando e colocou só ele como dedutivo e não colocou o rendimento dele, não sabia que tinha que colocar. Então, aparecem essas divergências, né, na declaração, que parece ser simples, mas não é todos que têm o conhecimento. E muitas vezes a pessoa faz isso não de má fé, né, por falta de conhecimento. Exatamente. Agora tem o preenchimento, né, a declaração pré-preenchida, liberada pela Receita Federal. Facilita muito? Facilita, mas é o que eles estão alertando no detalhe. A informação que vem é das empresas que o contribuinte ali trabalhou, então vai fazer o cruzamento com o que eu vou informar na minha declaração. Então eles armadilha, tem que ter essa coisa. A empresa pode colocar alguma informação errada, ter se enganado, então ele já pede para conferir, né? Outra coisa que aparece bastante lá no escritório é o imposto de renda com o valor do bem lá, comprou um bem 500 mil, deu 200 de entrada, financiou 300. Então, quando chega a declaração, ele já comprou há 2, 3 anos e ele colocou o valor da compra. Ele não está colocando o investimento, os juros, né? Essa correção. Quando ele for vender, essa correção... Essa informação está lá, né? Então assim, não é mais 500 mil, ele vai pagar lá 600, 700, é o valor do bem dele. Quando ele for vender o imóvel, o imposto, a base de cálculo do imposto de renda, pode sair alto por falta dessa correção. Então, surge bastante declarações faltando, essa informação não está completa, às vezes porque o contribuinte também não sabe que pode. Benfeitorias também, arrumou o telhado, não é barato, dependendo do imóvel, né? Fez uma reforma toda dentro de um apartamento. Ele aumenta o valor do bem, tu pode agregar, tem que guardar a documentação. Então, muitos não sabem disso. Então, isso também é importante. Ao longo do tempo, eu falo ao longo do tempo, tu te formaste quando? 98. 98, então de 98 para cá, tu tens observado que realmente a Receita tem facilitado na declaração. Eu sei que era muito complicado fazer declaração de imposto de renda, era um folheto desse tamanho, centenas de páginas, então tu perdia, datilografado e tal. Hoje está bem mais fácil? Ficou bem mais fácil com essa pré-preenchida, mas tem que ficar atento à forma às informações que estão ali, né? E outra coisa que tem que ficar atento, tu pode estar isento da declaração até 200 mil, né, da parte dos bens. Depois disso, já é obrigatório. E quem é que tem que obrigatoriamente declarar imposto de renda? Exatamente. Valores isentos, né, outros rendimentos, de 200 mil para cima é obrigatório. Se tem um patrimônio lá de 800 mil, é obrigatório. Retenção de rendimentos da própria, que não é só do trabalho CLT, que tenha aluguéis, né, principalmente aposentadoria, juntou tudo isso, já vai dar imposto a pagar, com certeza. Já fica obrigatório. O que melhorou esse ano, que ontem saiu a instrução normativa 2312, né, saiu a instrução normativa, que já aconteceu no escritório, a pessoa é isento, aí tirou férias e deu lá o imposto de renda de R$15. Ficou obrigatório entregar a declaração. Como ele nunca entregou, sempre foi dentro da isenção, acaba o CPF cair irregular e procura a gente para nós fazer a declaração por causa de R$15. Agora, a Receita Federal, graças a Deus, né, vai fazer isso automaticamente, quando a pessoa está isenta. A partir de, se não me engano, 15 de junho, ele já começa a fazer essas declarações automáticas que libera esses valores. Lógico, o imposto de renda até R$1.000, vocês botaram uma limitação, né? Pelo menos tem uma certa sensibilidade, né, da autoridade fazendária, né? Eu acho que, com essa evolução de tecnologia, a Receita Federal está cada vez melhorando mais, né? As informações, tem as lives também de imposto de renda. O ano passado eles não colocaram, né, em vídeo, mas esse ano vão voltar com as lives com os assuntos mais tópicos de ações, né?
sobre doenças graves, então, deduções, então cada mês, em abril, acho que tem 3 datas, com explicações mais específicas para quem quiser acompanhar, entender um pouco melhor, né? E isso ajuda também, tirar as dúvidas do contribuinte. Simone, quais são os prazos para a entrega da declaração? Nós sabemos que o brasileiro, quando é para receber alguma coisa, ele está o primeiro dia. Quando é para pagar ou acertar alguma coisa com a Receita Federal, ele deixa sempre para o último dia ou até ultrapassar o último dia. Quais os prazos e as penalidades para quem não declarar até o dia? E aqui, há uma alternativa de que realmente possa, como a maioria das vezes, ser prorrogado o prazo? Não. Não? Porque antes era até 30 de abril, e eles já estão colocando até maio, né? Então, assim, ontem saiu a instrução normativa com as alterações, que o rendimento tributável de 35.584 já é obrigatório, e sexta-feira que vem, agora, dia 20, eles vão liberar o programa para a gente começar a preencher. Segunda-feira que a gente vai poder começar a transmitir, né? Então, tem várias datas ali. Então, começa segunda-feira a transmissão e vai até o dia 29 de maio. Oriento também os contribuintes que forem fazer sua própria declaração, para essas declarações pré-preenchidas, não deixarem para os últimos dias de maio fazer, porque ele vai precisar do GOV. E assim, como é o escritório, experiência já diariamente, às vezes o GOV não funciona direito, fica congestionado. Congestionamento. Aí a gente já está pensando hoje, para trabalhar para as empresas, a gente já está pensando como vai ser lá nas últimas semanas de maio, né? Então, é muito arriscado estar online e não conseguir completar. Simone, mas na verdade também tem uma recomendação que eu acho que tu vai sancionar, que é a seguinte. O imposto de renda é importante, ele é complicado, não é tão fácil, e ele pode te trazer um problema que você não está enfrentando, pode você criar, inclusive. Eu fui chamado uma vez na Receita Federal, porque aquele montão de papel, lembra que eu te falei que era, sabe, que era um montão de papel? Eu fiz uma transcrição de uma linha para outra errada. E aí os caras me chamaram, eu disse, sim, mas você ouviu que eu errei aqui, eu tinha que colocar nesta linha e coloquei na outra linha. Tive que dar explicação. Tá, tudo bem, ficou nessa, e foi realmente um erro meu, de transcrição. Mas eu acho o seguinte, que todo camarada que vai fazer seu imposto de renda, sobretudo empresário, tem que fazer sob a orientação de um profissional, para evitar ter problema depois, não é isso? É que a gente já tem experiência de anos nisso, né? Já aconteceu muitos clientes meus tentarem fazer e depois me procurar para arrumar, né? A retificar, que nessa situação seria uma retificação. Então, fica até melhor a gente acompanhar as declarações de imposto de renda junto com o cliente, né? Porque às vezes ele quer comprar um imóvel. Então, a gente já tem que planejar, assim, junto ao banco, que vai fazer o financiamento, qual é o rendimento que ele precisa, né, para essa declaração. Porque a declaração é um dos comprovantes de renda, é a principal para um banco, né, principalmente financiamento. Então, sempre o profissional, o contador, o risco é bem menor do que cair em malha, né, pagar alguma diferença, de repente não sabe. Depois aquela incomodação, né, chamado lá, tem que ir. E aí acaba pagando um imposto que talvez é indevido, né, não precisaria ter essa cobrança. Não só evitar incomodação, como também evitar pagar mais depois, né? Exatamente, um erro pode gerar imposto a pagar. Imposto a pagar, né? Olha, Simone, eu vou te convidar para vir mais vezes aqui. O prazo é 29 de maio, Dia 29 de maio. E o recebimento das restituições vão ser em 4 parcelas. Estão reduzindo. A partir de quando? A partir do dia 29 de maio já vai ter a primeira restituição. Perfeito. Né? Que é uma Antes inovação, era 5, eu acho, né? agora é 4. Até agosto eles querem liquidar e todo mundo receber. Se colocar o CPF do Pix, vão ser um dos primeiros lotes para receber. Que maravilha, que maravilha. Vou falar com o meu contador, que é meu irmão, né, para ver se faça. Eu acho que nem preciso fazer essa declaração, mas de qualquer maneira tem que estar de bem com o leão, né? Não deixar o leão, aquela juba dele, deixa aquela juba tranquila, não oriçar toda ela, porque não veio. Simone, obrigado. Uma recomendação final. E vou te convidar para vir num próximo programa, né? Nós temos, eu acho que até fim de maio, mais 2 vezes para vir aqui eu acho que é importante que nós tenhamos esse compromisso com o nosso telespectador, exatamente de trazer não só o conteúdo, a informação, mas trazer uma informação à questão desses prazos, né, que não podem ser perdidos. Exatamente. Então, eu recomendo não deixar para a última hora. Uma orientação do profissional sempre é recomendável, né? Por mais que pareça ser simples, ela não é. Quando a gente pega uma declaração para fazer, a gente analisa todos os detalhes, né? Não é só simplesmente preencher. E até para evitar as arapucas, né? Exatamente. Querida, muito obrigado pela tua presença aqui. Parabéns pelo trabalho que tu realiza aí como contadora, né? Certo. Justamente orientando os pessoal aí, não só os contadores também, tem muitos contadores que não fazem
que contratam outros contadores, que não é a especialidade dele. A questão do imposto de renda, eu conheço muitos, né, que contratam contadores que são especializados nessa área. Obrigado, então, Simone, até uma próxima. Obrigada, tudo meu. Muito bem, estou recebendo aqui Wesley Lacerda, empresário consagrado aqui no Rio Grande do Sul, mas também com uma série de intersecções aqui nacionais. Nacionalmente, o Wesley também tem a sua participação na economia, na sociedade brasileira e, naturalmente, influindo, né, os mecanismos de, digamos assim, de empresariais, de tomada de decisões, e tal, isso é uma coisa importante. Wesley, obrigado pela presença uma vez mais. Obrigado, Silvio, mais uma vez, um prazer. Na semana passada, nós conversamos um pouco sobre os problemas brasileiros e tal, né, que são muitos, aí naturalmente atingem a todo o país, a todos os estados. E o Rio Grande do Sul não está fora disso. Como é que tu está vendo a posição do Rio Grande do Sul em relação a essa crise que temos aí? Lá na década de 70, quando eu comecei a trabalhar em economia, no curso de economia, depois trabalhando em grandes jornais fazendo economia, o Rio Grande do Sul era o 4º estado do Brasil. Depois ele foi subindo para 5º, 6º, 7º, hoje ele está mais entre 9 e 10º. 9 e 10º no Brasil. Quer dizer, como é que se deu isso? Como é que tu faz essa apreciação desse assunto e qual é a projeção daqui para frente? Vamos recuperar? Como é que vamos recuperar? O que precisa acontecer? Olha, Silvio, assim, o Rio Grande do Sul está sofrendo um resultado de 20 anos de PT. Ok, teve intermediação dos governos, não foi seguido, se não me engano, foram 16 anos seguidos. 16 anos. Seguidos do PT. Nós estamos vivendo esse pepino até hoje. Vamos pegar a matriz econômica do Estado. Fortemente agronegócio. Fortemente agronegócio. O Rio Grande do Sul tem grandes indústrias? Tem. Cor calçadista, têxtil? Tem. Tem indústria de aço? Tem. Tem indústria metal mecânica, Caxias. Tem indústria de equipamentos pesados, de agricultura, Não Me Toque, Stara. Nós temos coisas muito bacanas no Rio Grande do Sul. Mas tu olha o contexto econômico que nós estamos vivendo. Um Estado eminentemente agrícola, que estamos com 4 safras frustradas, com uma queda de preços ao produtor absurda. Nós tivemos R$120 no saco de soja. Nós estamos trabalhando com 50. Não paga o custo de produção. Eu tenho amigos pessoais, não vou dar os nomes, porque são pessoas famosas e quem me conhece as famílias. Me disseram o seguinte: eu deixei de plantar diversas lavouras hoje, esse ano. Não plantei, não semeei. Porque plantar, botar em prática e fazer funcionar essa lavoura era um prejuízo de 5 a 10 milhões. É um investimento. Por que é que eu vou botar, sei lá, 5 lavouras a 5 milhões? Por que eu vou botar 25 milhões fora? Fiquei quieto. É muito difícil esse raciocínio para uma pessoa que só faz isso, só quer isso, só sabe disso. E vive disso. Né? Aí, olha o impacto. Comecei pela agricultura. O que acontece quando esse que é um grande peso econômico na economia do Rio Grande do Sul, grande peso no Rio Grande do Sul, não acontece? O dinheiro não circula. O lavoureiro não bota o filho para estudar, o filho não compra apartamento, esses funcionários... O dinheiro não circula. O dinheiro não circula. Nós estamos vivendo uma crise imobiliária no Rio Grande do Sul. E, na verdade, esse dinheiro que não circula, ele fica estocado ou aqui, só rendendo financeiramente, ou vai para o exterior. Nós estamos tendo super safra no resto do Brasil. É o Rio Grande do Sul que está ficando para trás. Nós tivemos uma super safra de grãos centro-oeste, sudeste e nordeste. É o Rio Grande do Sul que está ficando para trás. Aqui não dá, tá caro, tá ruim, tá difícil. Aí o dinheiro não circula. Mas vamos lá, né, cara? A gente está hoje com uma crise industrial no Rio Grande do Sul. Pessoas e empresas indo levando embora a indústria do Estado para os Estados Unidos, para o Paraguai. Não só grandes empresas, não. Pequenas empresas prestadoras de serviço. Apavorados com a reforma tributária, que vai ser um câncer para a nossa economia. Aí tu pega um mercado que não está comprador, dinheiro que não está circulando, outros estados com propostas melhores. Tu pega a abertura para investimento no exterior, segurança jurídica fora daqui, em outros estados. Por exemplo, Santa Catarina é uma máquina de segurança. É uma máquina de investimento. Vou te dar um termômetro. Nós temos nos nossos fundos de investimento diversas empresas que a gente investiu. Expectativa de retorno desse investimento, 5 a 8 anos. Nós estamos indo para 10 anos, não conseguimos realizar. Pode ter uma incompetência dos empreendedores? Pode ter. Mas os poucos êxitos, ou seja, as vendas e negociações, novas rodadas nessas empresas, são de fundos de São Paulo, de empresas de São Paulo.
empresas de fora do Rio Grande do Sul. Tu não tem o negócio gaúcho investindo e comprando uma startup de valor. Os poucos negócios que tem são de fora. Cara, me desculpa o governador Eduardo Leite, né? Mas a administração nesse mandato dele foi um fiasco. Vergonhoso. Foi um fiasco. O que aconteceu com a nossa economia? O que aconteceu com o nosso nível de emprego, formação de pessoas? O que aconteceu com isso? Cara, nós tínhamos o orgulho de ser referência intelectual do Brasil. Cara, acabou isso. Nem isso temos. Nem isso temos. Pesquisa e desenvolvimento não temos. Pesquisa e desenvolvimento do agro. Cara, o Ministério da Agricultura, o MAPA, cara, tinha pesquisas a partir da Embrapa Gaúcha, estupenda. Do Instituto do Arroz, do IRGA, estupenda. Cara, nós estamos assim, ó, marchando em vazio. Né? E aí pega um ano de eleição. Cara, que dureza, né? Nós vamos ter uma briga sanguinária para ver quem vai suceder o Leite. Na minha visão, tem uma chance enorme de dar esquerda. E aí que cara, tem o negócio. E nós vamos recomeçar um ciclo que, como eu abri o nosso papo, a gente não conseguiu se livrar ainda. E não vai conseguir. Vamos lá, o Edgar Prieto, ou se for o Paulo Pimenta, para mim é melhor, porque ele é muito pior de voto que o Preto. Tá? Mas o Edgar Prieto vai ser um candidato forte. E aí nós vamos ter uma direita separada, brigando. O filho do vice-governador, Gabriel. Cara, pouca expressão, Gabriel. Pouca expressão. Aí tu tem o Zuco. Cara, tá, não sei o quanto de voto o Zuco faz. Precisa do sobrenome Bolsonaro para receber voto? Então, assim, com o Rio Grande do Sul estou mais preocupado que o Brasil. Com o Rio Grande do Sul do que com o Brasil. O Rio Grande do Sul nos preocupa, até porque nós vivemos aqui e nós sabemos, como tu, muito mais do que eu, né, do potencial que nós temos para explodir, né, cara? Porque eu me lembro que na década de 70, eu sempre cito, tem pessoas que falam assim, mas claro, tu faz parte da história. Em Belém do Pará, eu fui uma vez e fui dar uma palestra lá, eu e o Alexandre Garcia, que era meu colega e tal. E aí nós fomos muito questionados sobre o Rio Grande do Sul e tal, né? E fomos muito elogiados, década de 70, né? O Alexandre começou a trabalhar comigo no Jornal do Brasil. Então eu fomos lá e tal, e o pessoal nos questionava e nos cumprimentava. Nós dávamos autógrafos, sabe o que esses caras diziam lá em Belém do Pará? Poxa, esses caras são os gaúchos, Rio Grande do Sul, grande estado do Brasil. Eles elogiavam uma barbaridade o Rio Grande do Sul. Hoje, tu vai para lá, nós temos que elogiar eles. Eu tenho, assim, eu fiz uma análise ruim, difícil, tá? Mas não é que não tem coisa que a gente possa fazer. Por mais que seja dura a nossa realidade, tem coisa para a gente fazer. Primeiro, infelizmente, as nossas grandes indústrias estão sofrendo. Gerdau, Stara. As grandes, né? As grandes, né? Tirando algumas exceções que vão sempre bem, Calçados Beira-Rio. É um colosso de gestão, né? Tem que ser muito boa a gestão, né? Para poder suportar isso aí. O Roberto Argente, a sua diretoria. É verdade. Então, são pessoas sim, que têm um posicionamento e um foco, uma coisa estupenda. O Roberto é fora da casinha e montou um time. Igual. Não tem multinacional que tenha o time que o Roberto montou, né? Por isso a empresa vai. Então tem uma responsabilidade do empreendedor que não sabe aproveitar as oportunidades, também tem. Mas o que eu vejo que no Rio Grande do Sul a gente pode se pegar o pequeno investidor, o pequeno empreendedor, aquela fabriqueta, aquela pequena empresa, aquele pequeno comércio, 10, 12, 20, 30, 50 pessoas. Esses caras levam o Rio Grande do Sul nas costas. Tá? Então, se a gente consegue enquadrar esses caras para que eles trabalhem, invistam, comprem, vendam, tenham uma boa condição de competitividade, nós temos uma capilaridade do desenvolvimento, que é onde eu acho que o Rio Grande do Sul pode ter uma saída. No pequeno empreendedor. Porque ele é capilar e o sucesso dele é imediato na ponta. Então, se eu for aguardar vir uma grande companhia, sei lá, voltou a Ford, nós trouxemos a Audi, isso até vai gerar um baita do investimento, mas é um efeito multiplicador de maior prazo. Essa capilaridade a gente poderia... Se esse cara... O que acontece com esse cara? Esse cara, ele tá ferrado, porque ele olha, não tem um emprego de valor. A minha alternativa é empreender. Porque o mercado que empregaria esse cara não está empregando, está reduzindo, está se mantendo ou reduzindo. E aí tem uma outra característica estupenda. Quem é o trabalhador do Rio Grande do Sul? Quem veio do agro.
estão encolhendo os trabalhos. Claro, Esse povo é um povo que trabalha de sol a sol, não conhece a jornada 5x2. Quem trabalha na agricultura é a jornada 7x0. Todo dia é dia, a lavoura não para, o tempo não para, a coisa não para. Esse é um assunto que nós vamos tratar no próximo programa, que é essa redução da jornada de trabalho, que é quando exatamente nós precisamos trabalhar mais. É isso. Nós precisamos trabalhar mais e o governo faz uma política oficial de governo para reduzir. Para a jornada reduzir de trabalho. o trabalho, gerar custo para o empregador, para o empreendedor. Achando com isso, né, um sonho, uma utopia, né, que isso vai gerar o quê? Mais empregos. É o contrário, vai gerar desemprego. É triste ver o viés econômico, porque não tem nada a ver com o emprego. É verdade. Tem a ver com a dominação intelectual, Com a certeza. dominação econômica. Tu depende do governo, fica tranquilo, o governo vai cuidar de ti. E aí nós vamos estar vivendo uma venezuelização do Rio Grande do Sul. Digamos assim, na verdade, uma escravidão. Estaremos todos eles com o nosso É a escravidão moderna, chama Bolsa Família. É verdade. Bolsa Gás, É. Bolsa Energia. Se a economia não te gera autonomia nem para pagar o gás e a luz, como é que nós podemos dizer que está indo bem? E uma pergunta Pelo que amor de Deus. Uma pergunta que eu não quero calar. Tem uns caras que estão aí há 16 a 20 anos no governo e não conseguiram ainda tirar o pobre da extrema pobreza e continuam dando Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo. Quer dizer, e os caras ainda vão para a eleição, vendem isso e são eleitos. Cara, Obrigado, meu um querido. grande abraço, até a próxima. Abraço. Muito bem. Tempos antigos, eu sou da antiga, né, da rádio, TV, jornalismo aqui do Rio Grande do Sul. Quando chegava no final do programa, o pessoal dizia assim, ó, e agora vamos fechar com chave de ouro o nosso programa. E é o caso de hoje, né? Está aqui comigo Salésio D'Agostinho, grande pessoa, amigo e grande contador, né? Não só de história, tu conta muita história também, né? Mas um grande contador, um escritório de contabilidade aqui, que é um escritório da D'Agostinho, consagrado não só localmente, mas nacionalmente. Isso é importante. E eu me orgulho muito que o Salésio é um dos mais longevos clientes que eu tenho. Quer dizer, isso é pela amizade, mas sobretudo pelo profissionalismo que nós pretendemos que esse programa tenha, trazendo gente como o Salésio, a turma dele e tal, e aqueles que estão aqui no programa e que passam conteúdo que você pode aproveitar para melhorar a sua vida, sobretudo a sua vida profissional nesta área. Bom, professor, a Cláudia Damasceno Rodrigues, de Aracaju, olha só, de Aracaju, hein? Sergipe. Sou contadora recém-formada, diz a Cláudia, e fui contratada para cuidar da contabilidade de uma empresa comercial. É uma empresa que gera prejuízos. O senhor poderia me explicar como calcular o valor do faturamento para ela não ter prejuízo? E aí? Pois então, vamos lá. Cláudia, tu foca no ponto de equilíbrio econômico. Então, tu sabes que os atos de gestão, né, os atos praticados pelo gestor, tu aloca, né, todos eles em dois demonstrativos, no demonstrativo financeiro ou demonstrativo econômico, e é no demonstrativo econômico onde tu geras, onde tu apuras o lucro ou o prejuízo. Pelo que tu me dizes, a tua empresa está com prejuízo e tu precisa encontrar esse ponto de equilíbrio. Quanto é que eu tenho que faturar ou quanto eu tenho que gastar menos para que a empresa não tenha prejuízo. Não é isso? Muito bem. Então, o que é que tu tens que fazer? E tu sabes, né, que lá no sistema econômico nós temos dois tipos de gastos. O gasto variável e o gasto fixo. O gasto variável é aquele que varia de acordo com o aumento ou diminuição do teu faturamento. Ele tem uma relação direta, não é isso? Então, se tu faturou mais, tu vai gastar mais, não é isso? Se tu faturar menos, tu vai gastar menos. Então, tu tens que identificar quais são esses gastos que variam de acordo com o teu faturamento, não é isso? E depois tu tens os teus gastos fixos. Gasto fixo não é aquele gasto que não varia. Não, gasto fixo é aquele que não tem relação com o faturamento. Ele pode aumentar, ele pode variar, ele pode diminuir, mas não em relação direta ao faturamento, ok? É o aluguel, é a secretária, enfim, é os honorários do contador, é os honorários do advogado, é todos aqueles gastos que não têm relação com o faturamento. Se tu faturou zero, o teu gasto existe. Se tu faturou X, o gasto também existe, e dentro daquele limite que está estabelecido,
Então, tu tens que fazer o quê? Essa separação. Os gastos variáveis e os gastos fixos. Muito bem. Verificado os gastos variáveis, então tu tens que verificar quanto é o gasto variável, né? Que gasto variável pode ser o custo ou a despesa. Custo ou despesas variáveis, custos ou despesas fixas. Tu sabe que custo é o gasto necessário para produzir, não é isso? E despesa é o gasto necessário para operar, não é isso? Então tu separa esses dois e aí tu faz a relação. Se tu verificares, né? Porque antigamente era mais fácil, o empregador chegava e dizia, compro por 50 e vendo por 100. Ok? Então, tu sabia que o custo do material adquirido era 50%, não é isso? E aí tu simplesmente agregava a isso a carga tributária e todos os demais gastos variáveis. E aí chegava à conclusão, então deu 60% é o meu custo variável. Se 60% é o custo variável, o que acontece? Então tu tens 40% para cobrir os teus custos fixos. Aí tu soma os teus custos fixos todos, chega à conclusão que tu gasta por mês 30 mil reais. Então tu sabe que 30 mil reais é o que tu tens que gastar com aquela margem de contribuição. Se o teu gasto variável foi 60%, então tu tens 40% para cobrir os teus gastos fixos. Se caso foi 40 mil reais, então 40 mil reais você representa esses 40%, aí faz a multiplicação, tu vais encontrar então o teu faturamento. Então, a coisa ela não é difícil, ela é simples. Difícil é tu apurar o quanto tu tens de gasto variável e quanto tu tem de gasto fixo, e aí é para verificar a equação e estabelecer, então, o quanto tu tens que faturar. Eu fiz aqui, rapidamente, um exercício, né, que diz o seguinte, que o gasto variável era 58% e o fixo era 30 mil. Então, nesse caso, teria que faturar 71.428,57. Não é isso? Porque 58% para 100%, sobra os 42% e 42% para cobrir os teus gastos fixos de 30 mil, então isso representa 71 mil, que seria o faturamento que terias que ter, tá, para poder manter o ponto de equilíbrio. Aí depois, se tu queres saber o quanto tu vais ganhar ou não, evidentemente tu acrescenta, né, ou diminui, e aí é uma questão de administração interna, e tu orientando o gestor de como fazer, vai dar tudo certo, ok? Qualquer coisa, entre em contato comigo por telefone, que eu esclareço com mais clareza, porque aqui é mais difícil, porque nós temos um tempo limitado, tá ok? Salésio, Salvador, na Bahia. O pessoal do Nordeste está em peso aí, hein? O Luiz Cláudio Lisboa pergunta o seguinte, o senhor contesta a obrigatoriedade da divulgação do fluxo de caixa pelas pessoas jurídicas. Então, o Luiz Cláudio pergunta, quais as demonstrações contábeis que deveriam ser divulgadas externamente? Luiz Cláudio, você sabe que o trabalho do contador é analisar a demonstração financeira e econômica e sugerir ao gestor procedimento para que o empreendimento tenha sucesso. Tá? Eu não concordo que o contador divulgue, né, de forma obrigatória elementos que são extraídos das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis principais, que é o balanço patrimonial e o demonstrativo econômico. Estes sim são os demonstrativos principais, que é extraído pela informação e pelo resultado gerado pelos atos de gestão. Os demais demonstrativos, ele é extraído através dessas duas peças principais. Ora, aí eu pergunto, se eu sou empresário, e se quero saber como é que o meu concorrente está se comportando, seja ele em termos de fluxo de caixa, seja ele em termos de origem e aplicação de recursos, seja ele em giro dos capitais, seja ele em capital de giro, o que é que eu faço? Eu peço para o meu contador fazer análise do meu concorrente para que ele me dê o resultado de como ele está trabalhando. O que eu não concordo é que o contador de uma empresa A divulgue da sua empresa demonstrações que ninguém pediu. Alguém pediu o demonstrativo de fluxo de caixa? Alguém pediu o demonstrativo de valor agregado? Alguém pediu o demonstrativo, enfim, o de valor adicionado? Então, essas coisas, se ninguém pediu, por que eu vou elaborar? Então, aí eu sou contra. Então, existem 3 demonstrativos que esses sim deveria ser de forma obrigatória,
que é o balanço patrimonial, o demonstrativo econômico e a mutação do patrimônio líquido. Esses 3 elementos, sim, seriam elementos essenciais e necessários para que divulgue, para que o contador, quando quer fazer a análise, através desses 3 demonstrativos, ele extrai tudo aquilo que ele precisa. Você me entende? Os demais demonstrativos não existe razão para que eu divulgue. Divulgo para quê? Para entregar um trabalho para alguém que não pediu, se usar dele, mas usar de que forma? Se ele nem lê, saber ler, ele sabe fazer isso? E se tudo aquilo que tu divulga, né? Divulga sem alguém pedir, acaba se desvalorizando. E isso aí, inclusive, encarece muito as empresas, porque tem que publicar, né? Tem que publicar nos meios de comunicação, lá nos jornais de grande circulação. Então, o que eu digo é o seguinte: todas as demonstrações contábeis, né, representando balanço patrimonial, demonstrativo econômico e a mutação do patrimônio líquido, deveria ser divulgada por todas as pessoas jurídicas, não somente pelas sociedades anônimas. E somente essas que deveriam ser feitas, e não mais além disso. Todas aquelas pessoas que têm interesse em conhecer os resultados, têm interesse em conhecer como o seu concorrente agiu, ou como a empresa que tomou o recurso externo agiu, cabem ao investidor, cabem à pessoa interessada contratar um contador, e esse contador busque, através desse profissional, as informações que ele precisa. O que nós não podemos é divulgar de forma graciosa um documento que, se não pediu, não tem o porquê estar divulgando. E é por isso que eu sou contra. Mas esses 3 demonstrativos é importante e todos deveriam divulgar. Parabéns, olha, eu como economista, e quando eu aprecio as tuas falas, porque além de tudo, tu é um cara que fala bastante, mas é muito objetivo. Uhum. Eu aprendo muito em contabilidade e tenho certeza que esse recado aí foi um recado que foi muito absorvido por por aquelas pessoas que trabalham no meio, né, que precisam dessa informação valiosíssima. Um grande abraço. Um grande abraço, e esse é o nosso objetivo. Perfeito. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência e pela fidelidade aqui ao nosso programa. Tenham todos uma bela semana. Voltamos na semana que vem. Até lá.